esse tema, essa temática entrou na sua vida? Esse tema altas habilidades, como ele entrou na sua vida, passou a fazer parte do seu cotidiano? Ele tem feito parte da minha vida por causa do João Antônio, né? Vou só rapidamente explicar por que a gente chegou nas altas habilidades, que ainda não está fechado, tá? Esse laudo com o João Antônio, mas é um dos. O João Antônio, desde bebê, foi uma criança muito ativa, mas ele demorou a sentar, ele demorou a andar, engatinhar, falar, tudo dele foi muito, muito tardio. E e sempre eu preocupada, conversando com a pediatra, né? Porque nessas horas a gente é mãe. Como você falou, papo de mãe. Nós somos mãe. Ponto. E aí eu conversava com a pediatra, será que ele não tem nada? E toda vez que a gente ia começar a investigar, ele despertava, né? Para aquela habilidade que ele precisava ter. Sendo que a fala foi algo que demorou muito. E aí, eu já angustiada, o João já estava assim, prestes de completar acho que os 3 anos, e o João não falava. Ele babuzeava algumas coisas, né? Inclusive, Facebook tem lembrado os vídeos, né, de quando o João era bebê, eu mostro para ele. Ele não falava mamãe, ele me chamava de Chibé, né? Para você ver, né, que diferente. E aí ele tinha uma alergia muito grande, uma alergia respiratória e tal. E aí a gente começou a investigar. Eu achava piamente que o João era autista, né? Na minha cabeça o João era autista. Mas ele sempre foi muito assim, teve prontidão para as coisas. Demonstrava que entendia o que a gente falava, mas ele não respondia verbalmente. Ele sempre foi independente de pegar a água dele, fazer as coisas. Ele tinha independência, mas ele não verbalizava. E aí eu comecei a investigar a alergia, e vou encurtar porque é uma parte bem longa. Os exames que nós fizemos demonstrava que ele tinha perda auditiva. Então ele não falava porque ele não escutava, né? E aí quando eu consegui acertar uma boa alergista que tratou a alergia dele e consegui encontrar também uma boa otorrino, nós descobrimos que na verdade ele não tinha perda auditiva. E aí fica uma coisa bem interessante, uma dica para as mães. Sempre procure todos os profissionais. Fazer as rotinas com as crianças de exames por ano é essencial. Ver a vista, o ouvido, né? Toda essa questão, e com frequência pediatra, é importante. E aí nós descobrimos que o João tinha uma sequência de otite, e a otite ela demora 3 meses para drenar. Quando a criança tem uma crise de otite, ela demora 3 meses para aquela secreção sair do ouvido. Sendo que o João não demorava 3 meses, ele já tinha outra. Então o ouvido dele sempre estava encharcado. Então ele ouvia o som deturpado, né? Então ele não aprendeu alguns fonemas e ficava com esse som muito deturpado. Foi quando a gente conseguiu equilibrar, acabar com essa otite, cuidando da alergia. E aí com 3 anos e 2 meses, o João começou a falar. As primeiras palavras que o João falou foi em inglês. E aí a gente ficou assim. Ele sempre gostou muito de vídeos, de televisão, de desenho, e sempre foi muito ligado à tecnologia. Então nós deduzimos que é por causa dos vídeos que ele assistia em inglês, essas coisas, ele começou a reproduzir as palavras em inglês. Nessa época ele estava no EDI, o EDI também me sinalizava dessa fala, de procurar uma fono. E aí ele começou no próprio período de maternal e pré-escolar, quando começou a falar, demonstrar que ele já sabia letras e números. Assim, era uma coisa que ele lidava muito bem. Eu me lembro da professora dele falar que na rodinha, eu acho que era no maternal 2, tá? Não me lembro se era no maternal 1 ou 2. Ele já, se ela mostrasse o nome sem a foto, ele já sabia de quem era o nome de cada criança. E eu pensava assim, é o formato da letra, né? Eu sempre falei assim, vou observar, mas quando ele chegou no maternal, foi no maternal 1, ele demonstrou mais ainda essa leitura. Quando ele estava por volta de 4 anos, ele sempre foi muito ligado a livros também.
pegava livros, folheava e contava a história do jeito dele. Isso antes, com 3 anos, tá? Quando foi chegando muito perto dos 4, ou 3 anos e meio para 4, né? Ele começou a demonstrar que estava lendo algumas palavras e começou a interagir com esse mundo letrado na rua, de ler placas, de reconhecer. Eu pensava assim, ele reconhece rótulos, propagandas, ele faz associação. Não, mas ele aí começou a ler. Eu acreditava, e muitas pessoas também, inclusive professores, que era uma coisa que ele gravava, né? Que ele decorou ou que ele criou mecanismo. E eu acreditava também. E aí, a própria escola, né? Assim, eu tenho uma colega de trabalho que é da sala de recursos da minha escola, que eu falei com ela, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso entender essa situação, porque ao mesmo tempo que ele conhece todo esse mundo letrado, ele é muito imaturo. Tem essa questão, porque ele também é muito imaturo. E ele tinha dificuldade de socializar em algumas questões. Daí ela começou a me ajudar, assim, a avaliar. E aí ela começou a fazer uns testes de altas habilidades. E ela falou assim, olha, o que o teste tem apresentado, isso foi ano retrasado, tá? Ele estava com 4 anos. Foi no ano que ele estava 4 anos. Que ele já lê, escreve e um cognitivo, ela apresentou um teste de 2º ano, tá? E ele lia, interpretava, tá? Ele fazia a leitura, interpretava, enfim. E como eu tinha uma preocupação de tentar entender porque eu percebi assim, não, o João tem alguma coisa. Porque o vocabulário dele é diferente, os questionamentos dele são diferentes, a observação, o gosto, o tipo de brinquedo, a dificuldade de não interagir com facilidade, entendeu? São diferentes. O vocabulário, então, sempre me chamou muita atenção. E aí eu levei ele na psicóloga, que ela se não me engano, ela é neuropsicóloga também. E ela começou também a fazer essa investigação. Eu cheguei para ela e falei, olha, eu acho que o que ele parece é que ele tem altas habilidades, mas tem horas que eu acho que é autismo. Então, assim, eu não conseguia, quanto mãe, me desprender e fazer uma avaliação por fora, porque eu estou envolvida emocionalmente com essa criança. Eu precisava do profissional. Até mesmo porque eu sou pedagoga. Então, assim, entra muito nessa área mais médica, né? E aí ela começou a fazer alguns testes com o João. Ele não tem laudo fechado para altas habilidades, mas eu cheguei a levar, que ela mesma indicou, numa especialista de autismo, né? Uma neuroespecialista em autismo, doutora Mônica Aquino, que teve uma primeira consulta, mas assim, a pandemia atrapalhou muitas coisas. Assim, a gente já estava para ir, mas veio a pandemia e acabou. Mas nesse princípio foi um pouco descartada essa questão do autismo. Os testes dele dá uma diferença, né? Que ele tem realmente algo a mais na forma dessa forma cognitiva, mas não tem laudo fechado ainda, tá? Mas esse laudo eu já tenho, que é TDAH, né? Ele já tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que tem horas que a gente percebe, tem horas que a gente não percebe tanto. É uma coisa que dá para lidar, né? Com ele. Mas esse mundo das altas habilidades tem sido novo para mim. A pandemia atrapalhou toda a avaliação dele, porque ele teria 2 dias depois que começou o lockdown, ele teria uma avaliação pela nossa regional, ele seria avaliado pelo ensino especial, né, da nossa rede, para altas habilidades, mas aí parou tudo, né? Teve que parar tudo. Então, esse ano, oficialmente, ele vai para a alfabetização, mas ele já é alfabetizado. Ele se auto-alfabetizou. Ele tem estímulos, lógico. Ele tem um quarto com livros, com brinquedos, com legos. Ele pediu um teclado para o pai, porque ele quer tocar teclado. Ele tem, assim, coisas que o estimule. Tem. Mas sempre partiu dele toda essa busca para leitura. Não é fácil também, por exemplo, brinquedo. Não é fácil comprar um brinquedo que o atraia,
tem que desafiá-lo, entendeu? Entendi. Então, assim, eu comecei a reparar nas mudanças dele, o vocabulário. Eu posso te dar um exemplo essa semana. Semana passada, nós estávamos assistindo um filme infantil em que uma criança senta num trator e dirige o trator. Ele me questionou e falou assim, mamãe, esse veículo não tem que ser dirigido por uma criança. Aí se fosse qualquer outra criança, eu falaria assim, mamãe, esse carro, né? Mas ele fala esse veículo, não deve ser dirigido pelas crianças. Eu falei, mas como assim? Por que não pode dirigir? Porque são as regras, crianças não dirigem veículos. Então, assim, esse vocabulário, ele usa diferente, a forma correta de falar as palavras, estávamos reparando semana passada, mamãe, me leve ao teatro, né? A forma correta de falar, que não acontece comigo. Nós temos vários vícios de linguagem, né? Vamos ao teatro, por aí vai. Eu falo teatro, eu não falo teatro, entendeu? Dele ler o tempo todo, ele escrever um texto, escrever uma frase, e esse ano é um ano que ele vai para a alfabetização, né? E assim, todo mundo fala assim, ai, que lindo, João já lê, já escreve, que coisa maravilhosa. Sendo que as pessoas não entendem que a altas habilidades não deixa de ser também algo para ser tratado, né?